Fala, nação rubro-negra. O Flamengo em Foco tá no ar com mais um vídeo cheio de informações exclusivas e novidades quentíssimas do Mengão. Antes de começarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notícia, nenhuma bomba e nenhuma atualização do mais querido. E atenção! Todo mundo que se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o nome e a cidade de onde está assistindo vai estar automaticamente participando do sorteio de uma camisa oficial do Flamengo. Então já se inscreve agora, comenta seu nome e sua cidade e você pode ser o próximo torcedor a vestir o manto. Agora bora direto para as notícias. O vídeo começa em clima de mistério, com imagens de bastidores do Flamengo e uma atmosfera carregada de expectativa. A câmera foca em Zico, o eterno ídolo rubro-negro, que surge com semblante sério e ao mesmo tempo emocionado. Ao lado dele, aparece Pedro, o atacante que se tornou peça fundamental do elenco atual. O anúncio que se segue é inesperado e arrebatador. Zico pega todos de surpresa ao revelar uma decisão envolvendo Pedro e o Flamengo, deixando torcedores e jornalistas em estado de pura curiosidade. A revelação não é apenas uma notícia comum, é um acontecimento que mexe com a memória afetiva e com o presente do clube. Zico, símbolo máximo da história rubro-negra, raramente se envolve em decisões públicas dessa magnitude. Ao colocar Pedro no centro da narrativa, ele cria uma ponte entre gerações, despertando no público a sensação de que algo grandioso está prestes a acontecer. A repercussão imediata foi explosiva. Nas redes sociais, milhares de mensagens surgiram em questão de minutos, com torcedores tentando decifrar o que significava esse gesto. Seria uma homenagem, uma mudança de papel dentro do clube, ou até mesmo uma nova etapa na carreira de Pedro? A ausência de detalhes no primeiro momento apenas aumentou a curiosidade. No ambiente interno do Flamengo, jogadores e comissão técnica foram pegos de surpresa. Muitos não sabiam da iniciativa de Zico e ficaram tão impactados quanto os torcedores. O clima nos corredores da Gávea era de especulação e expectativa, com todos aguardando mais informações sobre o anúncio. A imprensa esportiva nacional rapidamente transformou o episódio em manchete. Programas de televisão dedicaram blocos inteiros para discutir o gesto de Zico e o papel de Pedro no elenco. Jornalistas especializados ressaltaram que raramente o ídolo máximo do clube se posiciona de forma tão direta, o que reforça a importância do momento. Pedro, por sua vez, manteve postura discreta. Em suas primeiras palavras após o anúncio, agradeceu a confiança e destacou o peso de ter Zico como referência. Sua fala foi curta, mas carregada de emoção, deixando claro que estava consciente da responsabilidade que vinha junto com a surpresa. Torcedores mais antigos, que viveram a era de ouro de Zico, enxergaram no gesto uma espécie de passagem de bastão. Para eles, Pedro representa a continuidade de uma tradição de atacantes decisivos que marcaram a história do Flamengo. Já os mais jovens viram no episódio uma oportunidade de se conectar ainda mais com a história do clube. A repercussão internacional também não tardou. Veículos de imprensa estrangeiros destacaram o envolvimento de Zico, lembrando sua importância não apenas para o Flamengo, mas para o futebol mundial. O nome de Pedro ganhou ainda mais visibilidade, sendo associado a uma narrativa que transcende o campo e alcança o imaginário coletivo. Dentro do clube, dirigentes aproveitaram o momento para reforçar a imagem institucional do Flamengo. O episódio foi tratado como uma demonstração de união entre passado e presente, algo que fortalece a identidade rubro-negra e cria uma narrativa poderosa para engajar torcedores e patrocinadores. O impacto comercial foi imediato. A procura por camisas de Pedro disparou nas lojas oficiais, e campanhas publicitárias começaram a ser ajustadas para aproveitar a onda de repercussão. O Flamengo percebeu que o gesto de Zico tinha potencial para gerar não apenas emoção, mas também resultados financeiros expressivos. Especialistas em marketing esportivo destacaram que o episódio é um exemplo claro de como ídolos históricos podem ser utilizados para fortalecer a imagem de atletas contemporâneos. A associação entre Zico e Pedro cria uma narrativa que transcende estatísticas e resultados, transformando o jogador em símbolo de continuidade e esperança. No campo esportivo, a expectativa é que Pedro se sinta ainda mais motivado. O reconhecimento público de Zico funciona como combustível emocional, capaz de elevar o desempenho do atacante em momentos decisivos.
A torcida já projeta que essa nova fase pode resultar em conquistas ainda mais expressivas. A relação entre ídolo e jogador também abre espaço para reflexões sobre liderança. Zico, mesmo fora das quatro linhas, continua exercendo influência sobre o clube. Pedro, ao ser colocado nesse papel de destaque, passa a carregar não apenas a responsabilidade de marcar gols, mas também de representar valores históricos do Flamengo. A narrativa construída em torno do episódio reforça a ideia de que o Flamengo é mais do que um clube, é uma instituição que vive de símbolos e histórias. O gesto de Zico não é apenas sobre Pedro, mas sobre a perpetuação de uma identidade que atravessa gerações e mantém viva a chama rubro-negra. Torcedores organizados já planejam homenagens para Pedro, associando sua imagem à de Zico em bandeiras e cânticos. A conexão criada pelo anúncio promete se refletir nas arquibancadas, fortalecendo ainda mais o vínculo entre jogador e torcida. A repercussão também chegou ao elenco adversário. Jogadores de outros clubes comentaram sobre o peso de ter Zico envolvido em uma decisão dessa natureza, reconhecendo que Pedro passa a carregar uma aura especial dentro do futebol brasileiro. No meio político do futebol, dirigentes da CBF e de outras entidades esportivas destacaram o episódio como exemplo de como ídolos podem contribuir para fortalecer o esporte nacional. A presença de Zico no centro da narrativa foi vista como um gesto que transcende o Flamengo e valoriza o futebol brasileiro como um todo. A longo prazo, especialistas acreditam que o episódio pode marcar um ponto de inflexão na carreira de Pedro. Ser associado diretamente a Zico é um privilégio raro, e isso pode abrir portas não apenas dentro do Flamengo, mas também em possíveis convocações e oportunidades internacionais. O vídeo que começou com mistério terminou com emoção. Zico, ao lado de Pedro, conseguiu criar um momento que ficará marcado na história do Flamengo. Mais do que uma surpresa, foi um gesto que reforçou a identidade rubro-negra e deixou claro que o clube vive de símbolos, histórias e conexões que atravessam gerações. No fim, a narrativa construída em torno do episódio mostra que o futebol é muito mais do que resultados em campo. É sobre emoção, memória e identidade. Zico e Pedro, juntos, protagonizaram um capítulo que já entrou para a história do Flamengo e promete ecoar por muito tempo no coração dos torcedores. Fala, nação rubro-negra! Antes de seguir com as notícias, aproveita e se inscreve no Flamengo em Foco e já deixa aquele like que fortalece demais. Assim você fica por dentro de tudo que rola no Mengão, em primeira mão e sem perder nada. Agora bora continuar com as novidades. A repercussão da notícia envolvendo Zico e Pedro no Flamengo continua a ecoar intensamente, movimentando não apenas os bastidores do clube, mas também todo o cenário esportivo nacional. O gesto inesperado de Zico, ao colocar Pedro no centro da narrativa, foi interpretado como um marco simbólico que conecta passado e presente, e essa conexão tem sido amplamente discutida por torcedores, jornalistas e especialistas em futebol. Nas arquibancadas, a torcida rubro-negra não fala de outra coisa. O episódio foi rapidamente incorporado aos cânticos e bandeiras, com Pedro sendo exaltado como herdeiro de uma tradição que remonta aos tempos de Zico. A emoção coletiva reforça a ideia de que o Flamengo vive de símbolos e que esse gesto fortalece ainda mais o vínculo entre clube e torcida. A imprensa esportiva segue explorando todos os ângulos da notícia. Programas de televisão e rádio dedicam longos debates ao impacto da surpresa, destacando como a presença de Zico confere legitimidade e peso histórico ao reconhecimento de Pedro. A narrativa construída em torno do episódio é vista como uma estratégia poderosa de valorização da identidade rubro-negra. No ambiente digital, a repercussão é ainda mais intensa. Redes sociais foram inundadas por vídeos, memes e homenagens que associam Pedro diretamente à imagem de Zico. A viralização do conteúdo mostra como o episódio transcendeu o campo esportivo e se tornou um fenômeno cultural, capaz de mobilizar milhões de pessoas em poucas horas. Entre os jogadores do elenco atual, o impacto também é evidente. Muitos se sentiram inspirados pelo gesto e passaram a enxergar Pedro como uma referência dentro do grupo. Esse reconhecimento público fortalece a liderança do atacante e cria um ambiente de maior motivação e união entre os atletas. Dirigentes do Flamengo aproveitaram a repercussão para reforçar a imagem institucional do clube.
O episódio foi tratado como uma demonstração de continuidade e tradição, algo que fortalece a marca Flamengo e gera oportunidades de engajamento com patrocinadores e parceiros comerciais. Especialistas em marketing esportivo destacaram que o gesto de Zico é um exemplo claro de como ídolos históricos podem ser utilizados para potencializar a imagem de atletas contemporâneos. A associação entre passado e presente cria uma narrativa que transcende estatísticas e resultados, transformando Pedro em símbolo de esperança e continuidade. A repercussão internacional também foi significativa. Veículos de imprensa estrangeiros destacaram o envolvimento de Zico e a importância de Pedro para o Flamengo, reforçando a ideia de que o clube carioca continua sendo uma potência global. Essa visibilidade internacional amplia o alcance da marca e valoriza ainda mais o elenco atual. Torcedores rivais, embora surpresos, reconheceram a força simbólica do episódio. Muitos destacaram que o Flamengo conseguiu transformar um gesto em um evento capaz de mobilizar não apenas sua torcida, mas todo o cenário esportivo nacional. Essa capacidade de criar narrativas poderosas é vista como um diferencial competitivo do clube. Por fim, a repercussão da notícia deixou claro que o futebol é muito mais do que resultados em campo. É sobre emoção, memória e identidade. O gesto de Zico com Pedro reforçou a ideia de que o Flamengo vive de histórias que atravessam gerações e que cada capítulo escrito fortalece ainda mais a paixão de milhões de torcedores. O episódio já entrou para a história e promete ecoar por muito tempo no coração rubro-negro. Aqui no Flamengo em Foco, você recebe as notícias mais quentes do Mengão todos os dias. Então já se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização importante sobre o mais querido. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa notícia, a opinião da nação é fundamental. A gente se vê no próximo vídeo.